Olá a todos, aqui é o professor Douglas. Vamos seguir então com nossa sequência de tutoriais sobre o uso do Wolfram Matemática para poder fazer então análise de dados experimentais através de ajuste de curvas de modelos matemáticos. Então, já aprendemos nos tutoriais anteriores como importar dados, então vamos fazer um import de um dado aqui experimental, certo? Se vocês fizerem só o comando import, clicar aqui, ele já vai dar um comando para você poder procurar seu arquivo. Estou interessado nesse arquivo aqui e tenho que informar aqui que se trata de um arquivo de data. Se tiverem dúvida, novamente, basta ir lá no nosso help e entender como funciona lá o import, certo? Então, clica na função F1 e aí tem todos os dados que vocês precisam aí. Beleza, vou executar a célula. Então, ele importou aqui meus dados, certo? Vou atribuir isso daqui a uma variável, então, dados igual. Se vocês quiserem ainda colocar um parênteses aqui, pedir para ele mostrar isso em forma de uma tabela. Vocês põem aqui duas barras, table form. Certo? Então está aqui todos os dados que estão lá no arquivo. Se vocês abrirem o arquivo do TXT, vai estar mostrando exatamente isso. Certo? Então, tendo os dados aqui, vou fazer o gráfico para ver se tudo ok, né? Então, eu posso fazer aqui só um list plot, dados. Tá lá os dados, e é aí basicamente uma senoide, né? Vou chamar isso daqui também de graph0, facilitar o uso posterior. E agora que vem a parte do modelo matemático. Estamos com os dados já carregados, já conseguimos até fazer o gráfico. Agora a gente tem que fazer um modelo matemático para ajustar nos dados experimentais que estão aí. Então, uma maneira bem fácil então, você já sabe qual que é o formato matemático, sem pensar muito na física do problema, é uma das formas. Você impõe um comportamento matemático, pragmático, em cima desses dados, e depois você analisa os parâmetros fisicamente. Uma outra forma, que a gente já viu no tutorial anterior lá, seria você já entender qual que é a física por trás desse comportamento experimental, e aí sim propor um modelo matemático já com, né, a equação, né, que descreve a física do problema. Bom, aqui eu só percebi que se trata de uma senoide, então eu vou fazer um modelo aqui, minha função vai chamar modelo, né? Isso daqui eu entendo que basicamente basta eu fazer um A vezes um seno de ômega vezes t. O ômega, né, para vocês conseguirem escrever o ômega, né, basta, vou pegar uma outra célula aqui, basta apertar o ESC uma vez, apertar o W e apertar o ESC de novo, ele sai o ômega, assim para as letras gregas de forma geral. Então, aí mais uma dica. Bom, então, e vamos supor uma fase aqui também, né, para não fazer somas de seno e cosseno, né, vamos fazer, então, um φ aqui. Então, A seno de ômega t mais φ. Esse vai ser meu modelo, variável independente minha. É o t e o A, o ômega e o φ são meus parâmetros, no caso, em matemáticos. Depois eu posso, então, interpretá-los pela física do problema. Executei a célula, ele vai sair, então, o resultado de que já atribuiu ao modelo essa equação aí, né? E aí eu posso, então, agora dar valores para esses parâmetros e ver o comportamento desse modelo aí, né? Então, uma das coisas que eu posso fazer agora é atribuir uma variável que eu vou chamar de chute, né, alguns valores, né? Eu não vou nunca atribuir diretamente ao A um valor, fazer A igual a algo, porque aí eu travo já a minha equação sempre com A naquele valor. Então, o que eu faço aqui? Eu atribuo através dessa setinha aqui. Então, eu vou
por aqui 0,15, né? Até porque eu estou vendo, mesmo que a minha amplitude chegue até 0,15 lá, né? Então, o A, isso daí, o ômega, vamos agora para uma frequência por um, eu não vou interpretar logo de cara, e depois a gente pode variar tudo isso daí. Então, o ômega e o φ são os 3 parâmetros do meu modelo matemático, né? Vou pôr 0 a princípio aqui, tá? E aí eu executo. Então, no chute está atribuído essa terça aqui, então, de atribuições, né? Lembrando que eu não sujei a variável A, né? Quer dizer, elas estão, se eu pedir variável A agora aqui em qualquer lugar, ele vai retornar A. Mas o chute me mostra uma regra a ser seguida quando eu precisar. Bom, agora eu vou fazer um plot, então, disso daí. Plot, modelo de T, certo? Aí sim eu vou falar, ó, conforme a regra chute, certo? Então, conforme o conjunto de regras que está dentro da variável chute. E isso daí eu preciso, então, falar que a minha variável independente vai, né, que é T, vai de 0 até, vamos ver lá os dados, vai até 2. Beleza. Executa, ah lá, temos aqui já algo, né? Vamos ver se é exatamente o que a gente quer. Né? Acho que a frequência está muito baixa, né? Então eu posso voltar aqui em qualquer momento, isso não é problema, vou pôr 10 então aqui. Tá? E aí vou executar de novo o plot. Ah lá. Então, já está parecido. Inclusive na cor, mas eu não quero isso, eu quero que cada curva tenha seu cor, então nesse daqui eu vou colocar então, né? Então, plot style, vou colocar em vermelho. Ah, e vou chamar isso daqui de graph1. Tem o graph 0, agora tem o graph 1. Ótimo. Então o graph 0 está aqui, que é os dados. Certo? E agora eu tenho já o modelo matemático graficado. Posso tentar então ver as duas juntas. A gente já aprendeu isso daí nos tutoriais anteriores. Show. Graph 0, graph 1. Vamos ver. Tá lá. Parece que a gente vai ter sucesso, mas precisamos ainda trabalhar com os parâmetros, né? Então, poderemos sim voltar aqui no chute ou atribuir um outro variável chute aqui e ir mudando esses valores até a gente conseguir aproximar melhor a curva vermelha na curva azul. Mas é uma forma muito mais inteligente de fazer isso daí usando o comando manipulate, né? Então, se tiver dúvida, novamente, opa, faltou o A aqui, manipulate, veja que ele já entende, fica preto, né? Então, F1 aqui. Aí ele explica, dá exemplos aqui novamente, ó, é legal, ele usou até o mesmo exemplo aqui, mudando uma frequência aqui, certo? Olha lá. Ótimo. Fazer um manipulate do quê? Bom, vamos variar a nossa variável que tem as regras, né? Então, só para não ficar escrevendo tudo de novo aqui, né, eu vou usar um Ctrl+C, Ctrl+V, só que eu não vou chamar de chute para não embaralhar, eu vou chamar isso daqui de um ajuste manual, tá? Então, isso daqui é a primeira coisa que eu vou variar. Só que veja, eu vou variar, então não pode ser números aqui. Então eu vou ter que usar uma outra variável. Então eu vou chamar isso aqui de VA. Vou chamar isso daqui de V ômega. Vamos sair o ômega aqui. E vou chamar isso daqui de V φ. VΦ. Bom, seguindo, precisamos então mudar também o gráfico, né? Então, vamos fazer o mesmo gráfico que gerou isso daqui vermelho dentro do manipulate, certo? Só que agora alterando então os valores aí do nosso chute, né? Então, eu vou usar a mesma sintaxe aqui, né? Vou chamar isso aqui de graph2 e agora eu não vou usar mais o chute, certo? Que é aquele fixo lá, né? Vou usar essa ajuste man aqui, certo? Beleza? Feito isso daí, né? Então já tem um segundo gráfico. Agora eu tenho que pedir para ele mostrar essas duas coisas para mim. Então vou de novo usar o show aqui, certo? E aí o último comando tem que ser vírgula. E agora eu vou falar um pouco dessas variáveis, tanto do VA, né, que vai, então, eu vou pôr de 0 até 0,2, que eu sei que não vai passar disso nesse caso, de 0, e aí como
qual que é o passo de variação que pode ter, né? Esse último ponto. Tá com dúvida? Como falei, vai lá no Manipulate. Ele explica direitinho. Bom, próxima variável é o V ômega, que eu posso pôr aí de, eu sei que não é abaixo de 10, né? Mas vou pôr 5 até 20, 0,01, mais ou menos. Isso daí vai variando depois. E, por último, o VFI, que vai de 0 até 2 pi, de novo uso ESC e P, né? ESC, P, ESC, vai aparecer o pi, então nunca a minha fase vai precisar ser de 0 até 2 pi, mas vamos lá, né? 0,01 também. Esses são os passos, né? Então, beleza. Fechou o Manipulate, vamos ver se vai funcionar. Olha lá, aqui parece que não funcionou, porque na verdade ele dá o start nas variáveis, né? Veja que é uma célula que ele fica aqui executando, né? Tá animada, né? Mas é porque ele parte da amplitude 0, né? Agora se a gente já começar a mexer na amplitude, olha lá, né? Temos aqui então o carinha aí funcionando, certo? Bom, feito isso daí, né? Eu começo agora a fazer o que a gente chama então aqui de ajuste manual, né? Então, variando aí a fase, variando a frequência, aí já consigo chegar num certo grau bom aí de ajuste, certo? Acho que talvez a amplitude está muito alta, olha lá, ótimo. Chegando perto disso, depois, próximo passo que a gente vai ver adiante, é como medir a qualidade desse ajuste também, sendo manual, e depois colocar uma rotina para fazer esse ajuste, ou refinar esse ajuste. A partir desse ponto aqui, por exemplo, fazer uma rotina matemática para ajustar automaticamente e minimizar aí o erro entre as duas curvas. Mas já percebam que a gente tem algo que não está sendo levado em consideração pelo modelo, que não está conseguindo ser corrigido pelo modelo. Então, veja que a amplitude já é tal que tem pontos que, né, na parte de cima aqui que estão acima, então me tenderia a aumentar a minha amplitude, mas ao mesmo tempo lá embaixo parece que já está tudo ok aqui, né? Então, o que parece que na verdade que o eixo da minha senoide aqui não coincide com o zero aqui da minha ordenada, né? Então eu teria que ir lá no meu modelo, colocar um parâmetro a mais para fazer, para conseguir melhorar esse ajuste. Isso é normal, então você propõe o primeiro modelo, percebe a ausência de algo aí, de algum comportamento matemático ou físico, se você já estiver trabalhando com a parte física, e tem que voltar lá e modificar o seu modelo e ver se melhorou ou não o seu ajuste. Então, a gente pode voltar lá tranquilamente, lá onde a gente definiu. A minha sugestão, sempre que for mexer numa declaração de função, é fazer um clear modelo, certo? Então, ele vai limpar a variável antes de atribuir novamente. Isso daqui é uma boa prática aí. Pode ser que não dê problema se não usar, mas alguns casos dá, então vamos seguir assim, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui é colocar aqui uma variável, vou chamar aqui de MD, aí é conforme o freguês, né? Então, fazendo isso daí, eu já tenho agora uma variável que desloca a minha curva na vertical, né? O φ faz isso meio que na horizontal, né? Ele leva para um lado para o outro, né? E o D vai levar para cima e para baixo. Bom, agora eu tenho que alterar tudo aqui, né? Eu tenho que, dentro do meu chute, já tem que estar também previsto um chute para o D, né? Então, vamos por 0 a princípio, porque a gente viu que com 0 a gente já... Né? Mas aí, para eu poder fazer, deixa eu apagar essa célula do A aqui, certo? Olha lá, se eu executar, só para vocês verem que está acontecendo tudo de novo. Normalmente eu posso vir aqui no Evaluation, Kit Kernel, Local, Kit. Então, estou limpando a minha memória total aqui, tá? É uma boa prática também, de vez em quando, fazer. Às vezes acontece dele ficar meio lento por causa que ele estava processando alguma coisa automática dentro do seu notebook, mas
Não deve ser maior problema. Aí, se eu fiz isso daí, eu tenho que ir lá desde a primeira célula executar tudo de novo, né? Porque ó, ficou tudo azulzinho de novo, né? Quando está azulzinho é que não está atribuído o valor. Então, olha lá, meu graph 0, agora meu modelo, agora meu chute, fiz o plot, mostra os dois, veja que não mudou nada, né? Porque eu pus um D, mas eu fiz igual a zero. Agora aqui eu tenho que fazer a mesma coisa, então eu vou ter que pôr uma variável a mais, D, indo para um VD. E aqui eu vou colocar um VD a mais aqui, deixa eu pôr aqui em cima, seguindo o VA. Então, vai ser um VD que vai de 0, não vai poder passar de 0, 1 vai, ou na verdade ele pode ser negativo, né? Então, menos 0.1, ele ficar bem sensível, é bom a gente não ir muito longe mesmo, talvez 0.5, fica mais fácil de mexer nos controles assim, aí põe bastante sensibilidade aqui no passo, certo? Feito isso daí, deveria já estar resolvido, só que veja que ele já está então partindo do menos 0.05, né? Vou aumentar aqui a amplitude de novo. Vocês já podem colocar um chute inicial aqui também, né? Fica mais fácil. Aprendam aí pelo help, né? Mas vamos lá de novo. E aumentar, melhorar cada um dos parâmetros e vamos mexer no VD. É exatamente isso. Ué, por que? Pus muito pequeno aqui. Tá? Sem problema nenhum. Só que agora eu vou ter que ajustar tudo de novo. 0.05, né? Vamos deixar mais ou menos aqui, já fica mais fácil. A frequência tem que ser um pouquinho mais alta. Aí está chegando lá, e agora na fase. Pronto, acho que agora chegamos perto de um bom ajuste. E daqui para frente, então, a gente vai começar a trabalhar como mede a qualidade, então, desse ajuste, pelo menos quantificar, né, qual que é a diferença entre um e outro, e depois, então, fazer a rotina para fazer o ajuste automático, para ele refinar. A gente pode partir desse ponto aqui e pedir para ele ajustar esses valores aqui, né, dos parâmetros, a chegar a um mínimo de erro entre a curva teórica e a curva experimental. Para começar então a fazer a análise da qualidade do ajuste, a gente pode olhar para os resíduos, né? Os resíduos a gente chama de verticais, que é a diferença ponto a ponto da curva do modelo dos dados experimentais. Para isso eu vou ter que aplicar, né, a curva ou o modelo, né, em cada ponto da minha abscissa para obter o respectivo ponto do modelo da ordenada e depois fazer então a subtração com o dado experimental. Então, isso daí, né, eu vou chamar de resíduos, né? Aí tem uma função que chama map, que ela aplica, vocês podem depois vir aqui, tá? Em vez de fazer uma tabela de dados e tal, né, pode ser pelo comando table, né, por tabela, né, mas esse comando map aqui é muito prático, né, nada mais é do que você tem uma função, ó, você tem uma função, no nosso caso é um modelo, certo? E a gente quer aplicar ele num conjunto de dados, certo? E aí ele faz então essa atribuição aí, né? Mapeia aí a função em cima desses dados e retorna então a função aplicada em cada um desses pontos. Exatamente isso que a gente quer aqui. Então o que eu vou mapear é o modelo em cima de quem, né? Modelo, né? Não preciso falar que é de T, né? Ele já sabe que no lugar do T vai ser colocado esses valores, né? Então, modelo de dados. Vou pegar todos os dados, né? Então, por isso que eu vou usar esse comando aí, né? Essa parte aí de selecionar os dados, todos, só que eu vou pegar, o 1, certo? Então, se eu pegar, são todos os pontos do dado, só que somente a abscissa desse dado, certo? Né? A gente já viu algumas coisas sobre isso de como lidar com dados numéricos aí, como listas, né? Então, é as partes que eu vou pegar da minha lista. Então, eu vou pegar todos os dados, só que eu só vou pegar a
a abscissa e não a ordenada para colocar dentro do modelo. E aí ele vai aplicar o modelo. Então, lembrando, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando todos esses pontos aqui da esquerda, certo? Dos meus dados. Voltando aqui. Então, é isso daí, certo? Menos dados, agora a ordenada, 2. Certo? Então, aqui eu estou usando os dados para poder fomentar o modelo e calcular o modelo ponto a ponto, ter o valor do modelo, e vou subtrair os dados experimentais, então só a ordenada dos dados experimentais. Então, se eu executar, realmente faltou aqui, né, deixar bem claro aqui quem que é as variáveis do meu modelo, né? Então, esquecendo disso daí não tem problema, mas a gente volta aqui então e põe conforme ajuste manual para os parâmetros que estão aqui explícitos levar em consideração esse conjunto de regras, né, que a gente deixou definido aqui em cima, né? Aqui a princípio está com variáveis, mas como a gente já manipulou aqui, né? Bom, você pode vir aqui antes, por exemplo, e pedir quais são os valores que estão guardados no ajuste manual. Estão aqui, certo? Olha lá. Então, é os valores que estão, se você clicar no maisinho aqui, né, de cada uma das caixinhas de variação, ele mostra aqui os valores, pode ver que está condizente, certo? Então, se eu fizer isso daí, né, colocar esse ajuste manual, então agora meus resíduos devem sair numéricos. Opa, ótimo! E agora eu posso fazer o plot disso daí, né? Posso pedir, então, agora é um list plot resíduos. Veja que vai sair um gráfico agora aqui, né, das diferenças, né, às vezes positivo, às vezes negativo, que corresponde então às diferenças experimental teórico, né? Veja que o eixo X agora não é mais tempo, porque na verdade é uma lista, né, de uma única dimensão, não é um par ordenado. Então ele está colocando aqui na sequência, isso daqui corresponde ao 1, 2, 3, e temos 60 pontos aí, certo? Então ele numerou dessa forma aqui. Posso transformar isso daqui em algo com um eixo X correspondente ao tempo, para poder casar e inclusive fazer o plot aqui correspondente, tá? Para poder fazer o plot dentro desse mesmo gráfico aqui do resíduos, ou aqui por fora, e assim por diante, certo? Mas isso daí eu vou deixar com vocês. Umas coisas que a gente pode fazer para quantificar, né, que a gente aprendeu, é fazer a soma dos resíduos ao quadrado. Então, a partir de resíduos, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer, vou chamar aqui de SS, soma dos quadrados é igual ao total, total, aqui no matemática, nada mais é do que uma soma, é só ir lá no help, vocês verão, certo? Total de uma lista é a soma de cada um dos componentes. Total de resíduos elevado ao quadrado. Então, lembrando, quando é uma lista, resíduos, quando é uma lista, a matemática faz as operações matemáticas item a item, tá? Não vai levar em consideração, né, o quadrado de um vetor ou algo do tipo, certo? Então, isso daqui é a soma dos quadrados para a gente. É um número quantitativo aí da qualidade. E aí, se vocês quiserem agora preferir colocar tudo lá dentro do Manipulate, eu posso pegar isso daqui, certo? Ó, resíduos é algo que eu preciso, né? Depois que eu faço isso daqui, pode ser antes do gráfico, não tem problema. Tenho que colocar aqui o ponto e vírgula. E agora vou chamar isso daqui de... Opa, sem querer cliquei no list plot. Vou chamar isso daqui... Opa, já chamei, né? De SS. Desculpa, o gráfico não quero agora. Tá? Eu quero só a soma dos quadrados. Então, logo na sequência aqui, posso pedir o SS. E aqui, mesmo do lado do gráfico, eu posso pedir aqui para fazer um row, né? Uma linha, no qual eu mostro o SS logo do lado. E aí eu posso me balizar por ele para fazer um ajuste mais fino. Então, executando. Opa, depois eu tenho que fazer um negócio aqui depois.
tamanho da figura, né? Aqui pode pôr aqui image size, vamos pôr aqui 200, tá pequeno demais, 400, ótimo. Então agora, olha, eu já estou mostrando aqui em tempo real a minha soma dos quadrados dos resíduos, né? De forma que na hora que eu vou alterando aqui, ó, eu consigo ver um parâmetro quantitativo, não só no meu olho aqui, como é que está bom o meu ajuste, certo? Então, posso aproveitar isso para conseguir um ajuste melhor. Certo? Aí você pode ainda abrir cada uma dessas caixinhas aqui, né? E indo dando passinhos bem pequenos e ver se você está indo na direção certa de cada parâmetro. Aí vai do tempo e do quanto você quer brincar aí para fazer esse primeiro ajuste. E logo em seguida, então, a gente vai definir uma forma, então, de melhorar isso daí de forma automática, para ele minimizar esse valor dessa soma dos resíduos ao quadrado. Então vamos fazer isso daí, né? Estamos usando matemática para conseguir algo automático, né? Mas essa parte é muito importante para dar uns bons chutes iniciais para poder convergir, então, o nosso método automático. Uma das funções do matemático que a gente pode usar para poder fazer essa minimização aí da soma dos quadrados dos resíduos é uma que é o find mínimo. Então, essa função, se vocês irem lá no help, ele explica direitinho como é que faz, mas olha lá, você pegar essa sintaxe aqui, ó, então procura o mínimo da função, iniciando de um ponto inicial de cada parâmetro, né? Então, se tiver vários parâmetros, né, que é o nosso caso, a gente consegue, então, obter os valores dos parâmetros que minimizam essa função. Exatamente o que a gente precisa, mas antes disso, a gente precisa definir a função, vamos chamar aqui de fun_ss, né, a ser minimizada, que é a função de soma dos quadrados dos resíduos. O que eu posso fazer, né? É vir aqui e fazer a composição dessa função aqui em cima da definição de resíduos. Então, deixa eu pegar aqui, lembrando que eu não vou por ponto ajuste manual aqui, né? Vou pegar só a parte que aplica o modelo, né, e faz a diferença para obter os resíduos em função dos parâmetros. Vou deixar assim, certo? E vou ver aqui, eu preciso pedir o total disso, né, ao quadrado. O total é a soma de cada um dos elementos. Então, vou fazer aqui total disso daqui elevado ao quadrado. Tá? Se eu executar desse jeito aqui, vai aparecer aquele monte de número lá. Mas eu posso fazer desse jeito aqui. Então, minha função já está nisso. Então, lembrando, se eu tirar dois pontos aqui, vai aparecer, então, uma função que é a soma aí, numérica, mas está tudo em termos de A, seno, φ, assim por diante, né? Tá? Em termos dos parâmetros, que é o que eu preciso, certo? Uma função ainda. Então, vou pôr ponto e vírgula aqui só para omitir. E vou pedir então para ele minimizar esse fun_ss. E os meus parâmetros são, né, o A. E aí eu vou pedir para ele ir de A conforme ajuste manual. Né? Então lembrando, se eu pedir, vou fazer aqui em cima só para vocês verem. Então, ó, se eu pedir A barra ponto ajuste manual, ele vai me mostrar, né, o valor de A conforme o ajuste manual que eu fiz lá de cima, certo? Então, já me dá um chute inicial conforme o meu manipulate ali de cima. Eu vou fazer isso daí para todas as outras variáveis. Então, de forma fácil aqui, eu tenho 4 parâmetros, né, para ajustar. E aí eu só altero agora aqui o ômega. Agora o próximo é o φ. Não precisa ser em sequência nenhuma, tá? A sequência não é importante. E o D
tá? Só na sequência que aparece. Só que eu estou cometendo um erro aqui, na verdade, pela sintaxe, quando tem vários parâmetros, eu tenho que juntar eles aqui para um outro par de chaves aqui. Certo? A princípio era para funcionar já desse jeito. Tem a função que eu quero minimizar e tem os parâmetros que eu quero minimizar. São todos eles. Então, executando, ele chegou aqui, ó, num probleminha, failed to converge to request accuracy, tal. Então, alguma coisa deu errado. E aqui eu já consigo perceber qual que é o problema. O que aconteceu é que eu pedi para ele minimizar uma função, né, que não é exatamente a função de mínimos do resíduo quadrado. Faltou eu colocar um parênteses aqui. Tá? Então, esse tipo de coisa aqui acontece. Né? Essa reclamação aqui não é que ele está identificando o erro, não. Tá? Ele está falando para você que a função que você quer minimizar não está conseguindo ser minimizada a partir do chute que você colocou aqui depois de 100 interações. Tá? Isso pode acontecer mesmo com o seu modelo, com a sua função definida certinha. Aí você vai ter que ver se você melhora o seu chute ou se você pede para ele ir com mais interações. Tem toda uma parte de opções aqui para você. Olha aqui, options, olha lá. Então, tem os métodos que você pode pedir, qual que é a precisão que você quer que ele trabalhe, e assim por diante. Tá? Mas vamos só corrigir aqui. Então, tem que colocar um parênteses para levar tudo ao quadrado aqui, né? Não só a parte dos dados experimentais. Executei, e agora eu vou executar o de baixo. Olha lá, conseguiu. Tá? É muito rápido mesmo, ele consegue facilmente minimizar essa função. Veja aí que esse é o valor, então, da função minimizada, qual que é o menor valor que ele conseguiu do fun.ss. Lembrando, se a gente voltar aqui, a gente estava trabalhando aí em 0.006, né? Se a gente tentasse melhorar um pouquinho mais, estava 0.005. Né? A gente conseguiria melhorar mais se ficasse mais tempo lá, mas ele fez isso em milésimos de segundo, chegou em 0.017, pelo menos, e aqui ele mostra os valores que minimizam, né, os valores de cada parâmetro que minimizam, tá? Então veja que isso daqui eu posso atribuir um valor, né? Então vamos chamar isso daqui ajuste alto. Mas veja que, né, o ajuste manual é só essa parte aqui, né? Então eu vou pedir para ele pegar só a parte 2 aqui do, né? Ou posso fazer melhor ainda. Fazer aqui ssmin, posso usar essa forma de atribuir também, tá? Duas variáveis ao mesmo tempo. Ó. O ssmin vai ser esse valor aqui, certo? E o ajuste alto, para seguir a forma com que está o ajuste manual, que é uma lista só com as regras das variáveis, tá? Eu vou colocar aqui, ele vai ser o segundo item, então vai ser, na verdade, tudo isso daqui, certo? Então, se eu executar, vai aparecer dessa forma, mas se eu pedir agora o ssmin, né, ele vai dar só aquele valor, o mínimo do ss, né, a soma dos quadrados, e ajuste alto, ele vai mostrar, então, o conjunto de regras. E aí, por fim, então, eu posso gerar o gráfico, então, do meu modelo, com esses valores agora aqui já otimizados, e ver se ficou realmente muito bom. De novo, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, né, para não precisar ficar fazendo toda a sintaxe de novo aqui. Então agora eu vou chamar isso daqui de graph3. Então vai ser o modelo de t barra ponto, em vez de ser ajuste man, vai ser ajuste alto. Ajuste alto de 0 até 2, tal, e aí eu peço para ele fazer o show do graph 0 e o graph agora é o graph 3, certo? Não está azulzinho ainda, mas vai aparecer. Então esse é o melhor que eu consigo. Lógico, consigo minimizar mais ainda, talvez usando, né, se eu ir aqui no meu find mínimo aqui, olhar lá nos métodos que ele tem, aumentando a precisão, aí consiga talvez diminuir mais um pouquinho, mas estou bem contente já com isso daí, tá? Posso ainda fazer a análise do resíduo disso daí, certo? Para ver se realmente, agora, tendo certeza que
dado o modelo, dados os dados experimentais, eu conseguir esse mínimo aqui de diferença entre as curvas, agora é uma boa prática olhar para os resíduos, não só olhar para a qualidade aqui, né, mas olhar para a diferença mesmo, olhar graficamente os resíduos e perceber então se realmente, não só quantitativamente pela soma dos quadrados, mas também se eu estou tendo algum comportamento que não está sendo descrito pelo meu modelo matemático proposto. Então, posso fazer isso rapidamente, só procurar lá, já fiz isso daí, né, no caso do ajuste manual. Então, vou pegar aqui, resíduos, só que eu vou agora usar ajuste auto, ajuste auto, executor, certo? Já tenho aqui meus dados, e aí é só fazer o gráfico disso daí. Então, list plot, resíduos, né? Estou sobrescrevendo sobre o anterior, mas não tem problema. Então vamos lá, olhando aqui, parece-me que está melhor, né? Se eu chamar esse daqui de resíduos 2, tá? Resíduos 2. Vou pegar lá os resíduos que eu tinha deixado para trás. Tá? Mudou um pouquinho, que eu acho que devo ter mexido lá, mas não muda muita coisa. Vamos ver aqui. Vamos pedir para ele fazer o gráfico dos dois, então. Aqui, resíduos 2 e resíduos. Ah, ele não gosta que escreve desse jeito. Né? Ele quer que escreve assim, ó. Então veja aqui, né? Os pontos azuis são dos resíduos 2, certo? E os laranjas aqui, né, são dos resíduos do manipulate. Então já tem uma boa melhora mesmo, e eles estão aí com dificilmente perceber algum comportamento aí, né, principalmente no resíduos 2. Né, então parece que o modelo é bem apropriado para a descrição do experimento. Ficou somente aqui, na verdade, o ruído do próprio experimento, dado um pouco de imprecisão na hora de medir cada ponto lá. É isso.